Então, vamos lá, né? Mais um dia. Nós estamos aqui hoje, no dia 11/4, né? Para mais uma segunda-feira de estudos do Livro dos Espíritos, né? E essa obra, esse nosso trabalho, se a gente colocar assim, vai ser grande. Mas nós já vê que nós estamos andando até mais rápido em virtude das perguntas, né? Vão ficando mais fáceis as explicações. E aí nós vamos já, talvez, como eu falei, daqui mais uns 2 meses no máximo, já estamos entrando no livro dos médios. Esse é bem também, vai ficar um pouquinho mais denso. Mas, dentro do possível, eu gostaria da parte, como venho já pedindo desde o primeiro dia, né? Dúvidas que vocês tiverem, podem perguntar na hora, fica mais fácil, está no calor do jogo, né? Como se a gente colocasse assim numa transmissão futebolística, está no calor do jogo, né? E aí a gente consegue explicar. Logicamente, a dúvida de um, às vezes, é a dúvida de todos. Tá? Então, possam perguntar, é só vocês abrir o microfone e falar. Né? Quem já conhece o sistema aí desses videoconferências, vai aparecer o retângulo e a pessoa que está falando fica aqui verde para mim. Ok? Então, vamos lá. Vamos fazer a prece para a gente começar, então, essa aula. Né? Esse estudo, melhor dizendo. Eu gosto de falar estudo, porque a aula tem uma outra conotação também, mas não vamos complicar, vamos deixar mais simples. Então, mais uma vez, vamos nos posicionar, como sempre, eu peço, a espiritualidade orienta, que nós se posicionemos numa posição bem relaxada, tranquila, para que possamos pedir aos nossos amigos espirituais que tragam luz para o nosso lar, que tragam luz nesse momento tão difícil que o planeta Terra está vivendo, e como nós fazemos parte dele, nós possamos também começar a se destacar, como Jesus nos deu um exemplo do joio e do trigo. Cabe a nós agora, nesse momento de aproximação da transição planetária de prova e expiação para a regeneração, cabe a nós realmente escolhermos ser trigo ou ser joio. Então, dando início a esses estudos, nós estamos se propondo a mudança, propondo a nos transformar, para que realmente a gente siga Jesus em todos os seus ensinamentos. E por isso nós pedimos que esses espíritos benfazejos despejem os nossos lares muita luz e muita paz. Que assim seja. Então vamos lá, né? Vamos dar início. Eu vinha falando antes, vou já compartilhar a tela aqui. Pronto. Ok, está compartilhada. Então, estamos todos aí. Olha, semana passada nós começamos aí, acho que, as leis divina ou natural. Aqui só cabe, às vezes, não sei se eu falei a semana passada, vocês vão ver como é, o tempo ele é meio ingrato. Né? Então, o ano que vocês estão vendo aí, da lei divina ou natural, não é a lei da natureza. Ok? Não, esse natural aí não é da natureza. Aqui embaixo nós temos aqui, que vamos estudar aqui logo no primeiro ponto, olha, caracteres da lei natural, conhecimento da lei natural, o bem e o mal, e divisão da lei natural. Olha como Kardec colocou esses subtítulos aqui, né, dividindo a doutrina. São 5, né, divisões, 1, 2, 3, 4, 5 divisões, para facilitar o entendimento. Então, ele tentou, junto com as perguntas que ele fez para os espíritos, dependendo das respostas dos espíritos, ele fez de novo pergunta, mas ele colocou, esse é o trabalho que eu estava falando, ele vai colocar nessa primeira parte tudo que ele achou que seja caracteres ou características, né? Vamos traduzir aqui que caracteres é características da lei natural. Olha aqui, eu vou ler bem rápido, como eu falei já antes, aí, só para dar uma passeada. 614. Bom, que deve entender por lei natural? A lei natural é a lei de Deus. Pronto,
Acabou, já deu a resposta. Tá? É a única verdadeira para a felicidade do homem. Indicar-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer, e ele só é infeliz quando dela se afasta. Essa pergunta, com tantas outras que a gente vai estudando, ela é muito positiva, ela não tem meio termo, não tem diz que me diz, que ela é ali, ó, objetiva a resposta. Então, a pergunta do Kardec, o que se deve entender? E eles dão uma resposta firme, indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer. Nas leis de Deus, como eu comentei antes, o nosso corpo faz parte da lei que vai, vamos dizer assim, nós vamos estudar mais para frente, é a lei natural, o nosso corpo. Bom, aí ele vai perguntar aqui, olha, é eterna, a lei de Deus é eterna e imutável como o próprio Deus. Muito simples, fácil, não tem problema. Será possível que Deus, em certa época, haja prescrito aos homens o que noutra época lhes proibiu? Resposta aqui dos espíritos é que Deus não se engana. Os homens é que são obrigados a modificar suas leis, por imperfeitas, as leis dos homens. As de Deus, essas são perfeitas. Se vocês viram quando eu abri, hoje, eu trouxe até essa imagem aqui, que é a lei de Moisés, e está lá os 10 leis, os 10 mandamentos. Melhor dizendo, na questão, também por questões de tradução, seria as 10 orientações divinas, que entraria naquela resposta de cima aqui, que as pessoas só não vão ser felizes quando se afastar delas. Tá? Então, já vem que a colocação não é o espiritismo, é o cristianismo redivivo. Tá? Então, olha aqui, ó. As de Deus são perfeitas, a harmonia que reina no universo. Olha, se nós pegarmos aí olhar o universo aí, como eu comentei a semana passada, né, é uma coisa de precisão. Nós temos o Sol, todos aqueles planetas fazendo um périplo, a Terra com o seu périplo de 365 dias, né? E mais algumas horas, alguma coisa assim, e tudo matematicamente perfeito. Tudo matemática. Uma das leis que regem aí na questão nossa é a lei matemática, da matemática. Tudo sincronizado. Então, ali, a harmonia que reina no universo, como no universo moral, se funda em leis estabelecidas por Deus desde toda a eternidade. Então, olha bem, se as leis de funcionamento do universo, que reina, que seria a harmonia, como no universo moral. E aí, será que nós já entendemos o que nós estamos dentro desse universo moral? Se funda em leis estabelecidas por Deus desde a eternidade. Bom, acabou, está fácil aí, né? Vamos indo bem. As leis divinas, que é o que compreendem no seu âmbito. O que elas trazem dentro, né? Concernem a alguma outra coisa que não somente ao procedimento moral. Olha a eficiência dessa pergunta, hein? As leis de Deus, ele está perguntando, compreende para que âmbito? Concerne a alguma outra coisa que não seja no âmbito divino? Que não somente a questão moral? Olha a resposta. Todas as leis da natureza são leis divinas, pois que Deus é o autor de tudo. O sábio, aqui ele vai dividir bem a questão da natureza. Natureza é matéria, e matéria é... Aqui ele vai explicar, olha, pois que Deus é o autor de tudo. O sábio estuda as leis da matéria. O homem de bem estuda e pratica as da alma. Essa aqui que é a questão nossa, o homem de bem. O homem que não for bem, não for de bem nesse sentido bem amplo,
Aí não vai estudar, né? Nós já não estudamos, eu vou falar, nós que já não estudamos o Evangelho na época de olha, nós estamos há quase 2000 anos, que Jesus veio, 300 anos depois para reunir, toda aquela história que eu já contei na frente, olha, comprei. E nós não demos nunca valor às questões morais, se bem que lá na 621 as leis de Deus estão na nossa consciência. Mas nós não chamamos as leis de Deus para cima, né? Nós sempre abafamos elas com a imoralidade. E quando a gente fala imoralidade, dá a impressão que não, mas eu não sou imoral. Depende, porque a gente não souber o que é moralidade ou moral, nós não podemos, às vezes, a gente está fazendo coisas que são consideradas imorais nas leis divinas. Ora, dado é ao homem aprofundar umas e outras, o homem pode aprofundar umas e outras, mas uma única existência não basta para isso. Não adianta, vai muitas encarnações. O Espírito está dizendo aqui, vai gastar muitas encarnações para a gente conseguir entender e colocar por em prática. Aí o comentário do Kardec, foi onde nós paramos, olha, efetivamente que são alguns anos para a aquisição de tudo o de que preciso ser, a fim de se considerar perfeito. Eu já falei que essa aqui nós temos que olhar aquela escala espírita que responde essa pergunta. Embora apenas se tenha em conta a distância que vai do selvagem ao homem civilizado. Hoje que a gente consegue medir é isso. Quem que são aqueles homens aí pré-históricos, se a gente vai falar, né? Como é que vamos considerar? O selvagem, o civícola lá. Olha, vai se considerar naqueles tempos ainda, que tem aquele documentário que eu já cansei de falar, que são os homens de Neandertal, os homens sapiens. Antes dos sapiens tinha outras tantas, né? Então a gente vai ver que aqueles lá eram realmente selvagens. Por que selvagens? Porque eles não conheciam nada, não sabiam nem falar. Então aí a gente mede que distância do selvagem a nós. Insuficiente seria, para tanto, a existência mais longa que se possa imaginar. Ainda com mais forte razão, o será quando curta, como é para a maior parte dos homens. Nós achamos que essas questões do selvagem estão ali mais próxima, né? Não está, não. Mas nós estamos vendo hoje atos de selvageria terríveis no nosso dia a dia. Entre as leis divinas, umas regulam o movimento e as relações da matéria bruta. Então, mesmo essas leis que está aqui, que o homem vai estudar, são leis divinas. Entre as leis divinas, umas vão regular isso, da questão da matéria. As leis da física, cujo estudo pertence ao domínio da ciência. Tá aí, essa que é a questão. Mas, mesmo assim, ela é uma lei divina, porque cabe ao homem estudá-la, como vamos pegar aí Albert Einstein e outros que foram desenvolvendo, né, dentro desse processo evolutivo e trazendo a nós. As outras dizem respeito especialmente ao homem, considerado em si mesmo e em suas relações com Deus e seus semelhantes. Contém as regras da vida do corpo, bem como as da vida da alma. São as leis morais. Olha, sem querer eu grifei aqui, foi o final da aula passada, mas eu não acho que não deu tempo, a gente vai... E a cada vez que eu falo, a gente vai estudando e vai lendo, a gente fala, não, mas aqui tem mais coisa, né? E, às vezes, na hora que eu estou ali fazendo estudo, eu não consigo, às vezes, ter essa amplitude. Mas aqui, nesse tarjado, está bem aqui, ó, que as leis divinas contêm as regras da vida do corpo. O que significa? Se nós não respeitarmos as regras do corpo, coisa que nós não fazíamos... Oi? Coisa que nós não fazíamos, né? Coisa que nós não fazíamos, agora nós estamos tendo aí vários documentários,
sobre o que nós podemos comer, daquilo que faz mal, né? Tem gente que ainda gosta de mortandela. Nossa Senhora! E aí tem gente que vai comer mortadela com pãozinho. Meu Deus do céu! Não falta mais nada para fazer mal para a pessoa, é isso aí. Ó. Procure estudar como é que é feita a mortadela. Tem vídeos na televisão, aí no YouTube. Depois vocês vão falar assim, não, eu não vou comer. Ixi, salsicha, então, é uma brincadeira. Por isso que eles falam lá, hot dog, né? Cachorro quente. Então, são essas bobagens que a gente vai comendo, aqueles pacotes de batatinha onda lá, que é carregada de sal até não sei onde. É para pear da pessoa ir lá para 20 por 10. É uma coisa assim maravilhosa. A gente não sabe, tem pessoas jovens que têm problema de regulagem de pH. Né? Aí vem aqui, olha, contém as regras da vida do corpo, ó, bem como as da vida da alma. Olha, a vida da alma aqui, no entendimento, é quando nós estamos encarnados, certo? Então, ela rege o corpo e a regra da vida da cantar. Agora, se nós mal baratearmos essa aqui, que são as leis morais, olha, está bem claro que o que é lei moral? Lei moral é isso aqui que está aqui. Ó. Ele está explicando. Então, marquem aqui, se vocês estiverem aí com o livro na mão, o livro dos Espíritos, façam o que está aqui e escrevam aqui. Ó, leis morais. Essas são as leis morais. Não vai querer pensar que moral é uma coisa ou outra. Olha, sempre a gente diz que depende de onde nós estamos estudando. E nós estamos estudando aqui espiritismo, ou uma questão até um pouquinho mais ampla, espiritualismo. Mas a vida da alma ela é importante. Por quê? Depois nós vamos encarnar e vamos trazer as mazelas das existências anteriores. Então, as dores, mazelas. Eu estou com uma dor. Nossa Senhora, quando eu cheguei com tanta idade, agora me veio uma dor que eu não aguento, estou ficando impossibilitado de trabalhar. O que você fez no passado? Não, nessa encarnação, aqui eu não fiz nada, só eu. E nas outras? Nas outras não sei. É bom que não saiba mesmo. Né? Olha aí. Aí vem a 618, são as mesmas para todos os mundos. As leis divinas. Olha a pergunta do Kardec. Olha que o Kardec aqui já está colocando, já está dando. Naquela época, olha, 1800, ele já está dizendo, falando em mundos. Mundos, quer dizer, são as mesmas para todos os globos aí, né, que têm a vida. Sim, a razão está a dizer que devem ser apropriadas à natureza de cada mundo e adequada ao grau de progresso dos seres que o habitam. Aí, até na semana passada, a Thalita estava perguntando a questão se as leis são fixas ou não. Vamos lá pegar um exemplo que está lá, o quinto mandamento nosso, nas leis de Moisés, né, que foi trazida por Moisés, as leis não são dele. Está lá, não matarás. Bom, aí vocês vão achar, bandido não pode matar, não, mas vamos um pouquinho mais longe aí, né? Eu gostaria, quando a gente brinca, eu brinco bem, porque as pessoas até ficam com raiva. Que tal vocês pegar o petzinho de vocês aí, ó, acender a churrasqueira depois aqui do estúdio e colocar e fazer um assadinho deles, hein? É uma boa ideia ou não? Agora, pensa bem se nós temos uma vaquinha, né, dentro de casa. Uma vaca grande, né? Não há problema, é só encolheu, né? Tem 4 patinhas. Qual a diferença? Então, nesses mundos, como está aqui, apropriadas a natureza de cada mundo, significa que o quê? Em mundos onde já não se pratica mais isso, a lei já não vai ter essa lei foi praticamente superada. Os seres que lá encarnaram, olha aí, e adequadas ao grau de progresso dos seres que habitam. Então, isso aí já superaram. Eles podem, talvez, ter algum vestígio de alguma coisa ainda, mas a grande parte já passou. E em planetas inferiores também vão se dividindo, vão ser talvez mais fundamentadas, principalmente quando se chega
né? Porque, olha, nós temos a questão de religiões, se colocar para estudo, já são muito antigas essas leis, né? Tem coisa aí, os Vedas aí são coisa de 5.000 anos. E já trazem uns códigos aí, tratados como códigos, de moralidade e tudo mais, com alguns ainda distúrbios, como na Bíblia também tem. Mas ali se denota ainda que a Bíblia, no seu contexto também, muito foi feito, às vezes, com a influência de determinados espíritos que não estavam tão evoluídos. Tá? A 619 aqui, conhecimento da lei natural. A todos os homens facultou Deus os meios de conhecerem sua lei. Aí, todos podem conhecê-la, mas nem todos a compreendem. Está aí, está explicado. Tem uns que eu já falei, não, isso aí eu vou deixar. O gente espírita fala, não, isso eu vou deixar para a próxima encarnação. Essa aí eu não sei, não consigo pular ela. Já empurrei para o canto. Os homens de bem e os que se decidem a investigá-la são os que melhor a compreendem. Todos, entretanto, a compreenderão um dia, porquanto forçoso é que o progresso se efetue. Quer o homem queira ou quer o homem não queira, o progresso vai se efetuar. Tá? E, evidentemente, espíritos que ainda estão na retaguarda moral e etc., eles vão ficando para trás. Mais ou menos que nem aquela música do Raul Seixas. Olha o trem, quem chega, quem vai ficar, quem vai partir. Né? Aquela letra é muito boa para dar uma analisada, que ele está. Né? Talvez, como já falaram, talvez ele teve uma inspiração ali de coisas, né? Que às vezes durante a noite ele fez emancipação da alma, e o espírito foi lá e mostrou algumas coisas para ele, e depois ele veio e compôs. Né? Aí o Kardec vai colocar aqui, olha, a justiça das diversas encarnações do homem é uma consequência deste princípio, pois que, em cada nova existência, sua inteligência se acha mais desenvolvida e ele compreende melhor o que é bem e o que é mal. Se numa só existência tudo lhe devesse ficar ultimado, qual seria a sorte de tantos milhões de seres que morrem todos os dias no embrutecimento da selvageria ou nas trevas da ignorância, sem que deles tenham dependido ou se instruírem? Né? Como é que fica isso? Né? Que às vezes não fica, não deu para estudar, porque não quis, ou a encarnação não deixou. Então, Kardec coloca aí uma coisa: olha, se numa só existência tivesse que aprender tudo, muitos aí ficariam perdidos. Por quê? Nós sabemos aqui uma explicação, para a gente reter esse conhecimento. Ora nós vemos homens, ora nós vemos mulher, ora nós vemos com 2 metros de altura, ora nós vamos vir mais baixo, depende até a região que ele vai nascer. Se ele procurar nascer numa região aí qualquer aí do planeta, a gente sabe que lá vai ter pessoas com uma estatura mais alta. Né? Se não, o esquimó, por exemplo, é tudo pequenininho. Se ele for não, eu quero passar frio essa encarnação, ele vai lá. Né? O Polo Norte, ele vai ficar lá todo encolhido lá. Ele vai ser uma pessoa pequenininha. Mas o que ele está aprendendo não é de corpo, o corpo ele usa. Né? Nós temos que aprender como é que funciona o corpo, os corpos. Nós temos que aprender como? Sendo homem e sendo mulher. Ok? Então, agora aqui, nossa. Seguindo aqui, estamos aqui, 620. Antes de unir ao corpo, a alma compreende melhor a lei de Deus do que depois de encarnada? De novo, vocês vão ver que durante todo o livro dos Espíritos, e o livro dos Médiuns, então, aí vai ser melhor. Aí vai falar muito de moral. Porque se nós sofremos obsessões, ou vampirismo, ou qualquer coisa que a gente sabe que existe, é pela nossa negligência. Né? Aquele ditado, eu já falei aqui, ó, diga
com quem tu és que eu direi com quem tu andas, está errado. Aliás, está certo, essa é a forma. Não é diga com quem tu andas que eu direi com quem tu és. Não, não. Diga quem tu és. Se você é um bandido, você vai andar com bandido. Se você gosta de futebol, você vai andando, você vai se sentir bem, aquela questão de afinidade e tal. E assim por diante, tantas outras coisas que eu já comentei da outra vez. Você gosta de passear, você vai arranjar amigos que gostam de passear para cima e para baixo. A gente tem que falar, passeio é bom? É. Aquela outra coisa, assistir um jogo de futebol é bom? É. Mas temos que, antes disso, estudar o que nós estamos fazendo aqui na Terra. Senão, nós vamos desencarnar de novo sem saber qual que era a função de nós termos encarnados. Então, está aqui, compreende de acordo com o grau de perfeição que tenha atingido. As leis estão claras, a gente não entende porque a gente não consegue ver. E dela guarda a intuição quando unida ao corpo. Mas agora tem uma intuição. Os maus instintos, porém, fazem ordinariamente que o homem as esqueça. Olha, por que a gente ainda está esquecendo de encarnações passadas? Está aí, são os maus instintos nossos. Nós não temos uma meta, já de muito tempo já deveríamos ter, de criação, co-criadores. Nós somos destruidores. Nós gostamos de destruir. Às vezes, nós já deveríamos estar cobrando da sociedade, aí dos mandatários, como a gente vê o Greenpeace e tantos outros aí que vão lá e enfrentam os governos que estão poluindo os mares. Várias praias aí que vão cheias de garrafa PET e tudo mais, que os homens vão lá e jogam na areia, faz uma lambança. Às vezes a gente fala, puxa, mas aquela pessoa, é um advogado, vou dar um exemplo qualquer. É um advogado, não sei o quê, vamos ver, não é a moral dele. Daqui a pouco ele pega lá aquela latinha de cerveja que ele levou e joga na praia. Aí vão falar assim, não, é falta de educação. Não, é falta de moral. Tá? Não vamos confundir nem suavizar. Isso segundo as leis de Deus. As dos homens, né? Bom, onde está escrita a lei de Deus? Está aí a 621, até comentei um pouco, na consciência. Olha uma outra pergunta aqui, como eu falei, 621, seria 622, mas colocou visto que o homem traz em sua consciência a lei de Deus, perdão, visto que o homem traz em sua consciência a lei de Deus, que necessidade havia ele de ser-lhe revelado, Nossa Senhora, havia de lhe ser ela revelada. Olha, se a lei já está conosco, por que tem que revelar? Porque desde o início está aqui, ele a esquecera e desprezara. Eu tenho feito, às vezes, nessa questão, uma lembrança das pessoas. Muita gente aí, quando a gente fala, não tinha outra religião, era católica. Mas os 10 mandamentos era coisa que ninguém nem quer saber. Nem quer saber. E ainda, com todo respeito não, tem uns que eu não concordo com isso. Isso aí está superado. É que nem já falaram, o espiritismo está superado, isso nem vale mais. A gente pondera, porque a gente fala, não, esse aí é aquele espírito que nós acabamos de falar ali, né? Então, é só analisando, deixa ele falar o que tem. Né? E nós, até hoje, não paramos para sentar sabe, ver a profundidade das leis de Deus nos 10 mandamentos. Isso eu já comentei. Eu demorei em se analisar, porque essa é uma encarnação chave. É essa aqui que a gente tem que dar, ou vai ou racha, como diria o ditado aí. Né? É agora ou nunca. Nunca não, porque nenhuma ovelha vai ser deixada para trás. Mas é agora. O planeta vai mudar para a regeneração. Só vai ficar aqui quem tiver vibração para ela. O resto... mas eu sou bonzinho. Bom, isso, quando desencarnar, nós vemos. Eu também não sei para onde eu vou. Olha,
ele esqueceram e desprezaram. Quis, então, que Deus fosse, né? Olha aí, quis, então, Deus que lhe fosse lembrada. Olha como Deus é amoroso. Confiou Deus a certos homens a missão de revelarem a sua lei? Indubitavelmente. Em todos os tempos houve homens que tiveram essa missão. São espíritos superiores que encarnam com o fim de fazer progredir a humanidade. Aí nós vamos ter Cristóvão Colombo, que é o mesmo espírito de... Alguém sabe aí ou não? Alberto Santos Dumont. Então, olha só, se a gente for procurar, não é o caso, mas se a gente for estudar, puxa, fala assim, que mais que Alberto, que Cristóvão Colombo foi, além de fazer aquela evolução, e depois como Alberto Santos Dumont fazer o avião para encurtar a distância. Olha aí como esses espíritos superiores vêm. Está aí, eles vêm. Os que hão pretendido instruir os homens na lei de Deus não têm enganado algumas vezes, fazendo-os transviar-se por meio de falsos princípios. Bom, não vamos nem comentar qualquer religião, né? Hoje elas estão muito claras, muito evidentes, né? Essas questões aí, que Deus não é nenhum ser que negocia com dinheiro, Deus não negocia com matéria. Deus pôs as leis e todas as leis deles é espiritual. Não tem nenhuma delas, né, que vai pedir. Então, a gente vê as pessoas pedindo para ganhar na Mega Sena, não sei o quê. Não peça isso para espíritos, porque pode acontecer de um espírito zombeteiro vai se aproximar de você, vai fazer uma série de coisas, e se caso você ganhe, porque eles não têm capacidade de mudar lá o resultado, né? Não tem. Então, o que acontece? Eles vão sugerir que você vai ganhar. Alguém tem que ganhar. E se você ganha, eles vão fazer a festa. E aí a pessoa, por mais ingênua, vai falar assim, foi Deus que quis que eu ganhasse. A vida da pessoa acaba. Porque quem nasceu pobre tem que ganhar dinheiro com o suor do rosto para ficar rico. Porque aqueles quase, olha, raríssimos são aqueles que ganharam na loteria aí, sem fazer esforço, e são felizes hoje. E ainda tem um ditado que diz: o dinheiro não traz felicidade. Mais correto que isso não pode ter. Tá aí, ó. Todavia, como eram, afinal, homens de gênio, mesmo entre os erros que ensinaram, grandes verdades muitas vezes se encontram. É lógico, porque quando a pessoa está ensinando errado, ela está ensinando o que se tem que fazer de certo. Então, está ensinando uma verdade. Mal ela sabe que, ensinando a pessoa a fazer coisa errada, ela está ensinando a fazer coisa errada. Mas só que o erro não se sustenta. Essa ditada assim, que uma mentira contada mais de 1000 vezes vira verdade, é para inglês ver. Essa é outra regra do ser humano, aí, né, encarnado, que fala umas coisas dessas. Né? Mais 1000 vezes já virou. Não, não vira regra, não. A pergunta do Kardec aqui, referenciando ao texto acima, é que naquela ocasião, que nós já sabemos aí de Jesus foi considerado, até por Flávio José, naquela livro deles, a história dos hebreus, e assim todos eles naquela época, tinha muitos profetas na época de Jesus, naquela parte ali da Judéia, mesmo lá em cima da Galiléia, tinha vários profetas. Assim como nós temos hoje pessoas que fazem emancipação da alma, né? O próprio, no caso aí, um dos maiores profetas que a gente tem, se colocar essa palavra, foi Nostradamus, também é um profeta, e faz o quê? Profecias, né? E talvez que vocês veem que Jesus, tirando algumas pistas que ele deu, nem pista, ele deixou tão claro que não é mais pista, só estudar, do que poderia acontecer, né? Ele contou, ninguém dá bola. Olha, vai chegar Mateus 24, 25, vai estar lá a separação do joio do trigo. As pessoas falam, o que é isso? Ali, Mateus 24, 25, não tem
escatologia, é o sermão escatológico da passagem, né? Fim dos tempos, a Terra não vai acabar. É o fim de uma geração que vai sair, essa que nós estamos, para vir de uma geração que foi aprovada. Tá? Então, tinha muito profeta. Então, vem ali, olha, o verdadeiro profeta é um homem de bem, inspirado por Deus. Vocês veem que necessariamente ele não precisa ser uma pessoa 100%, ele não está falando aqui que seria um espírito superior, hein? Ele é inspirado por Deus. Vamos pegar essa parte agora aqui e vamos trazer para os nossos dias. E vamos tirar esse efeito da palavra profeta. Olha que ensinamento aqui. Ó. Qual o caráter do verdadeiro profeta? O verdadeiro profeta é um homem de bem, inspirado por Deus. Podeis reconhecê-lo pelas suas palavras e pelos seus atos. Eu fico, às vezes, quando eu leio isso aqui, eu fico vendo, como eu já falei para vocês, eu fico, às vezes, corado quando eu entro dentro do elevador e tem lá umas pessoas lá que falam certas palavras lá, comentam o que aconteceu lá, não sei aonde. Então, olha aí, nós vamos reconhecer espíritos bons ou espíritos atrasados pelas suas palavras. Até, inclusive, na mediunidade, vai ensinar essa questão também. Como é que você vai fazer ali na mesa mediúnica para saber se o espírito está ali é um espírito de bem ou mal? Ele pode estar usando palavras empoladas, mas você vai fustigá-lo. Ainda tem pessoa, não pode fazer isso com o espírito. Pode sim, fustiga ele. Que aí, se ele for um espírito bom, ele vai saber reconhecer e frear o que ele for falar. Mas daqui a pouquinho, se você cutuca ele soltar um palavrão, pronto, acabou. E pelos seus atos. Como eu falei, às vezes você está na rua aí, tem gente fazendo com as mãos certas sinais corporais, né? Assim, com a mão, com o dedo e não sei o quê. Tudo bem, está evoluído, hein? Está bem evoluído, tá bom para voltar num planeta ali que vai acontecer. Essa noite eu vou mandar para vocês uma palestra extraordinária que me brindaram do Alberto Almeida. Escutem também, para depois dizer que as pessoas hoje estão muito materialistas, que não sobra tempo para cuidar da alma. Não cuidar da alma. Ou espírito, né? Depois, aí, quando vai falar para outro, vai chegar outro lá, mas não tive tempo, fiquei trabalhando. Olha lá, não adianta falar isso, não, que eles estão vendo o que você está fazendo. Bom, impossível é que Deus se sirva da boca do mentiroso para ensinar uma verdade. Não tem, Deus não vai pegar. Eu brinco às vezes, Deus não vai pegar eu para falar o quê? Eu não me sinto numa condição dessa. Qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem? Olha, tem oferecido. 1855, pergunta de Kardec, qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido? Não está no passado, não é? Que Deus ofereceu ao homem. Tem oferecido para lhe servir de guia e modelo, Jesus. Às vezes eu brinco para gravar bem vocês vão gravar o Roberto falando, é assim, Jesus falaria um palavrão mesmo encarnado hoje? Eu acho que não. Deus pegaria as mãos e faria certos sinais, parece código Morse, né? 1, 2, 3, 4, 5, né? Será que ele faria isso? Não, então nós temos que seguir o modelo de guia de Jesus. Só isso. Facinho, né? Para o homem, Jesus constitui, para o homem, para nós, Jesus constitui o tipo de perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na Terra. Deus nos oferece como o mais perfeito modelo, e a doutrina que ensinou é a expressão mais pura da lei do Senhor. Porque, sendo ele o mais puro de quantos têm aparecido na Terra, o Espírito Divino o anima. É lógico que Jesus é Jesus, o Espírito Divino é que ele se uniu ao Deus. Ele chegou ao grau máximo, a um ser crístico. Chegou ali, né? Como diz, ele Jesus e Deus, poderia dizer que é uma pessoa só. Assim como nós vamos também chegar.
Vocês não podem ficar tranquilos que pode demorar o tanto que for. Ó, quanto aos que pretendendo instruir o homem, quanto aos que, pretendendo instruir o homem na lei de Deus, o tem transviado, ensinando-lhe falsos princípios, isso aconteceu por haverem deixado que os dominassem sentidos demasiados terrenos e por terem confundido as leis que regulam as condições da vida da alma com as que regem a vida do corpo. Muitos são apresentados como leis divinas, simples leis humanas instituídas para servir as paixões e dominar os homens. Leis que provêm de Deus, é só analisar que a gente, hoje, quando a gente vai pegando o feeling da coisa, a gente vai sentindo. Né? Vai sentindo as leis divinas. Olha aí, ó. Só por Jesus foram reveladas as leis divinas e naturais? Você vê que já é uma pergunta. Antes do seu aparecimento, o conhecimento dessas leis, só por intuição, os homens o tiveram? Já não... Olha aí, o Kardec era aquela coisa seguinte, ele fazia a pergunta lá atrás, se vocês notaram, se vocês estão ali, né, conectados aqui na questão, vocês estão lendo da tela tá aí também, vocês podem ver que o Kardec já perguntou isso, mas ele muda a sequência para ver se os espíritos iriam se contradizer. Mas os espíritos só não se contradizem, como falam, já não dissemos que elas estão escritas por toda parte? Olha, se está na consciência, está em toda parte. As leis divinas estão onde? Está conosco. Desde os séculos mais longínquos, todos os que meditaram sobre a sabedoria hão podido compreendê-las e, mais importante, ensiná-la. Não retenha o que você conheceu, que é o que eu acho que eu humildemente tenho feito aqui, em outros lugares também. Nós não chegamos ao ponto de, sabe, a gente usa muito o termo na aviação de pano preto. Eu aprendi e não vou ensinar para ninguém. Quem quiser vai estudar. Não é assim. Eu posso ensinar, agora a pessoa cabe depois a estudar. Pelos ensinos, mesmo incompletos, que espalharam, prepararam o terreno para receber a semente. Estando as leis divinas inscritas no livro da natureza, possível foi ao homem conhecê-las, logo que a quis procurar. Está vendo? Se nós ficar parado, é o que eu falei antes. Mais de 2000 aí, o livro mais vendido até hoje é o livro da Bíblia, mas é o menos lido, menos estudado. É ali que nós vamos procurar. Mas tem coisa difícil de ler. Se você estudar o hebreu, vai aprender. É só ter, né? Então, está aqui. Ó. Por isso é que os preceitos que consagraram foram, desde todos os tempos, proclamados pelos homens de bem. E também, por isso, é que elementos delas se encontram, se bem que incompletos ou adulterados pela ignorância, na doutrina moral de todos os povos saídos da barbaridade, da barbárie, aliás. Né? Então, vocês veem que, mesmo nesses elementos, como está querendo dizer aqui, pelos homens, e também por isso que esses elementos que estavam na questão da lei divina, como cada um construindo a sua lei, né, o que eles estão entendendo no momento, ainda vão ensinar incompletos ou adulterados pelo quê? Pela ignorância deles. Mas ainda, no fundo, tudo se aproveita. Mesmo errada, contendo. Né? Se nós pegarmos, como eu já falei, aí a Bíblia, mesmo hoje, a doutrina também espírita, estudando mais profundidade, aí tem coisas que não faziam parte dos costumes dos franceses na época. Mas isso é uma outra história. Olha aí, uma vez que Jesus ensinou as verdadeiras leis de Deus,
qual a utilidade do ensino que os espíritos dão? Terão que nos ensinar mais alguma coisa? Olha, aí nós vamos entrar um pouquinho na questão que a gente vem falando sempre, né? Não, entendam, procurem entender o hebraico. O hebraico precisa ter um pouquinho de conhecimento, aí vai ficar fácil. Olha a resposta. Jesus empregava a miúde, na sua linguagem, alegorias e parábolas, porque falava de conformidade com os tempos e os lugares. Faz-se mister agora que a verdade se torne inteligível para todo mundo. Muito necessário é que aquelas leis estejam explicadas e desenvolvidas. Tão poucos são os que a compreendem e ainda menos os que a praticam. Ora, nós temos inúmeras coisas nesses estudos bíblicos, dos evangelhos. Por exemplo, acho que uma dessas eu já falei aqui, mas só tratando de trazer que Jesus usava aquelas figuras de imagem. E, às vezes, ele falava ali a realidade. E o povo entendia. Por isso que Pedro, que já estava ali acostumado com aquela questão da cabala, ou cabalá, chegou para Jesus e faz uma pergunta assim do nada. Jesus, nós temos que perdoar 7 vezes. E Jesus fala 7 vezes, não, é 70 vezes 7. Isso aí tem gente fazendo conta, vai achar matemática e não vai entender nada. Se não estudar o que o hebreu falava naquela ocasião, nós ficamos fazendo conta. E vamos passar para os nossos filhos ser perguntados, né? E vamos passar essas coisas. É que nem aquela passagem de Jesus, que muita gente faz assim, que confunde, quando Jesus fala, olha, não atirais pérolas aos porcos. Ora, naquela ocasião, na Galileia, na divisa com o país vizinho lá, da Galileia, tinha uma grande fronteira ali e tinha um exército, um batalhão do Império Romano estava lá. E a bandeira desse batalhão era um porco. Por quê? Porque o judeu não come porco. Então, eles, para hostilizarem o judeu, colocaram a bandeira de um porco. Então, chegando lá naquela região, os apóstolos, né, eufóricos para ensinar e não sei o quê, e foram lá ensinar para eles. E eles tiraram o coco, porque eles eram politeístas, tiraram uma coisa, o coco deles, que nada de seis. Jesus chegou à noite, reuniu-os e falou, olha, queridinhos, vamos fazer uma linguagem mais moderna. Ô, queridinhos, vocês estão loucos, peraí, meu. Vamos falar que nem corintiano, meu, que nem paulista, né? Ô, mano, tu é louco, meu. Olha, que nem a torcida do Corinthians está batendo em todo mundo agora lá no time. Ô, tá louco, meu. Amor, tá louco que é o seguinte, vocês vão ensinar para eles pérola, não atirem pérolas aos porcos. O que era? Já que eles tinham a bandeira, na bandeira deles lá, daquele pelotão, um porco, aí Jesus se referenciou, não atire bandeira a esse pelotão de porcos que está aí, ó. Né? Que eram os soldados. Então, não tem outra conotação. Aí fizeram várias versões de Jesus, até palestra, as pessoas pegam essa frase aí, faz 1 hora de palestra para falar, mas ele não fala a verdade, chega lá e fala isso. Ele vai... Como as palavras de Jesus também são transcendentais, qualquer um pega e vai, mas nesse caso não deveria ficar, né, esticando mais a conversa de uma coisa tão simples. Tá? Então, vem aqui, olha, a nossa missão consiste em abrir os olhos e os ouvidos a todos, porque perguntou ali em cima, né? Muito necessário é que aquelas leis sejam explicadas e desenvolvidas. Tão poucos são os que a compreendem e ainda menos os que a praticam. A nossa missão consiste em abrir os olhos e os ouvidos a todos,
confundindo os orgulhosos e desmascarando os hipócritas. Jesus usou muito dessa palavra sem sentido figurado, porque hipócrita, naquela época, é o hipócrita de hoje. É aquele que fala os outros fazer o que ele não faz. Fala isso, faz aquilo. E eles ali são que nem os fariseus, que Jesus também pontuou bem. Ô raça de hipócritas, né? Melhor ainda, Jesus pontuou raça de víboras. Aí a pessoa falou assim, Jesus chamou eles de cobra. Não chamou, não. Ele disse, porque cobra se rasteja e te pega você na encruzilhada. São eles. São esses daí. Realmente, nesse caso, não houve simbologia. Olha como é que estão. Jesus falou raça de víboras, é porque exatamente víbora se rasteja, vamos dizer assim, como é que fala? Fica camuflada nos lugares, se enrola, e fica ali com a linguinha dela. Essa é a linguagem tão simples, essa não teve. Então, precisa pegar e ver. Então, está aqui, olha. Confundindo os orgulhosos e desmascarando os hipócritas. Por isso que o espiritismo não é bem visto, porque rasga o véu e fala, você é isso. Os que vestem a capa da virtude e da religião a fim de ocultarem suas torpezas. Chamou de hipócrita, mascarando, né? Desmascarando os hipócritas. Quem são? Os que vestem a capa da virtude e da religião, a fim de ocultarem suas torpezas. O ensino dos espíritos tem que ser claro e sem equívocos, para que ninguém possa pretextar, né, ignorância, e para que todos o possam julgar e apreciar com a razão. Olha aí. Nós vamos dar razão, que é certo, sim, sim, não, não. Estamos incumbidos, olha nós aqui agora, hein? Olha para nós, estamos incumbidos de preparar o reino do bem, que Jesus anunciou. Olha a transição aí. Daí a necessidade de que a ninguém seja possível interpretar a lei de Deus ao sabor de suas paixões, nem falsear o sentido de uma lei toda de amor e de caridade. E que Jesus, no final, quando ele foi embora, né, não estava materializado e desmaterializou, ele falou, olha, eu vou deixar um novo ensinamento. Amar a Deus sobre todas as coisas, centro do universo, Deus. E amar ao próximo, nossos irmãos, fraternalmente, como a ti mesmo. Se nós não tivermos esse amor, nós nem estamos perto de Deus, nem estamos perto dos nossos irmãos. Porque a verdade não foi sempre posta ao alcance de toda a gente. Interessante. Importa que cada coisa venha a seu tempo. Olha, o Espiritismo está colocando uma coisa também balanceando. Não, importa que cada coisa venha a seu tempo. A verdade é como a luz. O homem precisa habituar-se a ela pouco a pouco. Do contrário, fica deslumbrado. Então, é mais ou menos como eu digo, eu vejo essas leis, vou estudando, também parece que a gente vai se transformando, mas tem que ser pouco a pouco. Por isso que eu venho toda vez falando, olha, quem quer ficar, que eu acho que vai ser o futuro, aí um ovo lácteo vegetariano e etc., vai tirando essas torpezas. A carne é muito densa, faz mal para a nossa espiritualidade. Faz mal para a nossa espiritualidade. Mas eu gosto de carne. Mas eu gosto de carne porque você ainda é carnívoro. Você está lá naquela idade em que o homem aprendeu a caçar para se alimentar. Hoje nós temos muitos alimentos e o homem ainda está caçando. Agora não, ele vai no supermercado e compra lá uma maminha, uma picanha. E aí vai indo. Isso, como diz o Emmanuel, vai chegar um dia que os homens vão ver que
não vão fazer mais o seu estômago de cemitério. Né? Jamais permitiu Deus que o homem recebesse comunicação tão completas e instrutivas como as de hoje lhe são dadas. Havia, como sabeis, na antiguidade, alguns indivíduos possuidores do que eles próprios consideravam a ciência sagrada e da qual faziam mistério, para os que, aos seus olhos, eram tidos por profanos. Aí nós vamos encontrar aqueles chamados iniciados, muito usados, iniciados. Só que o iniciado ele aprendia, e ele achava que o povo não ia conhecer, não ia aprender, então ele guardava com ele, morria com ele, por isso que o Espiritismo vem, rasga o véu e fala, não, vai todo mundo aprender. E quem se assustar, reencarna de novo, não tem problema. Pelo que conheceis as leis que regem esses fenômenos, deveis compreender que esses indivíduos apenas recebiam algumas verdades esparsas dentro de um conjunto equívoco e, na maioria dos casos, emblemático. Entretanto, para o estudioso, não há nenhum sistema antigo de filosofia, nenhuma tradição, nenhuma religião que seja desprezível, pois em tudo há germes de grandes verdades, que, se bem pareçam contraditórias entre si, vou pegar aqui. Pois, em que tudo há germes de grandes verdades, que, se bem pareçam contraditórias entre si, dispersas se acham em meio de acessórios sem fundamento, facilmente coordenáveis, se vos apresentam, graças à explicação que o Espiritismo dá de uma imensidade de coisas que até agora os afiguraram sem razão alguma e cuja realidade está hoje irrecusavelmente demonstrada. Aqui entra aquela questão, sem saber por que uma casa era mal assombrada e uma série de coisas. Não desprezeis, portanto, os objetos de estudos que esses materiais oferecem. Ricos eles são de tais objetos e podem contribuir grandemente para a vossa instrução. Por isso que nós temos, resumindo o que ele está querendo nos passar aqui, é o seguinte: leiam de tudo. Leiam e absorvam aquilo que tiver dentro da lógica e da razão. Tá? A gente vai lendo esses outros livros, até o livro Tibetanos dos Mortos e tudo mais, vocês, Tibetano dos Mortos, Nossa Senhora, né? Não, nós vamos ver que tinha muitas coisas, e tem muitas coisas, porque o livro está aí, que são excelentes. Então, nós precisamos ler, apurar o que for bom e estar registrando, somando bagagem. Agora, se eu for falar estatística de livros vendidos, é grande. Vende-se muito livro hoje em dia aí. Mas, lidos, pesquisa feita, se foi perguntado, você gosta de livros? Sim, gosto. Nossa, quantos livros você compra por ano? Eu compro uns 10, 15, 20. E você já leu todos? Não. Então, isso aí o que é? A pessoa compra uma pôr na estante, fica bonita, estante cheia de livros, né? Está ali, para que aquilo? Não, você vai lá. Quando a pessoa tem uma certa gosto e já tem alguma coisa a mais, a pessoa não compra o livro é que escolhe a pessoa. Então, a pessoa passa, está olhando assim lá na Saraiva, que nem tem mais Saraiva aqui em Goiânia, né? Nem sei se tem lá no outro shopping, lá, o Passeio das Águas, que fechou, o problema é que do outro que ele fechou. Aí, o livro escolhe, a pessoa olha, vê, pega o livro, começa a olhar, parece que o livro dá uma claridade, a pessoa vai e compra.
esse livro ela vai comprar, ela vai ler porque chamou atenção. As pessoas estão comprando o livro hoje pela capa. As gráficas hoje aí, as editoras têm que fazer uma capa bonita, né? Chamativa, com cores, isso, que tem todo um processo aí para vender livro. E o que vale é dele ter uma capa em branco e o que está bom lá dentro. Não é? Então está aqui, olha. Não desprezeis, portanto, os objetos de estudo que esses materiais oferecem, como a Bíblia. Quase a gente brinca que na casa de quase todas as pessoas tem uma Bíblia. Mas eu não vou perguntar para vocês se vocês já leram a Bíblia. Eu nunca li. Estou tentando ler agora, acredita? Se tiver alguma dúvida, Bruna, se tiver alguma dúvida na leitura, pode passar um WhatsApp que eu explico. Ah, pois eu vou fazer isso mesmo. Tá, passa ali, ou tira uma... Se você, às vezes, não quer escrever, que fica fácil. Hoje nós temos aquela coisa de imagem, nós podemos tirar uma foto. Hoje nós temos uma coisa que chama dar uma escaneada na imagem pelo celular, escaneia, salienta o que você não entendeu, né? Que eu já vou entender rapidamente que o que você entendeu está salientado. E aí a gente, em poucas palavras, vai tentar também, para não ficar... Né? Tentar objetivar a resposta, tá? Porque a Bíblia ela é toda enigmática. Primeiro que ela foi escrita, perdão, até que o Novo Testamento, que seria depois de Jesus, não tem muito... Perdão, só um instantinho que... Ela foi escrita, o Novo Testamento foi escrito por aqueles apóstolos na época. Mas, mesmo assim, são 2000 anos que nos separam. Os outros livros, o de Moisés foi escrito há 3.600, por aí, anos atrás. Então, olha aí, costumes, tradição, linguagem. O que nós vamos entender? Tem que aí ter uma tradução aí de uma pessoa que entenda hebraico, né? Agora, vamos lá. Essa aqui também é interessante para a gente saber o que a gente está fazendo, se está fazendo o bem ou o mal. Que definição se pode dar da moral? Né? Agora, aqui tinha aquela passagem anterior, que nós pedi para vocês marcarem. Agora está indo mais fácil. Né? Todos os ensinos que tem, nós precisamos duas coisas, por favor, anotem. Definir e conceituar. Definir e conceituar. Sem isso, nós não vamos fazer o exercício de entender. Definir o que é uma coisa e depois nós vamos dar o conceito dela, onde que ela se enquadra, como é que ela se enquadra. Isso, se vocês pesquisarem conceito e definição, ou definição e conceito, aí vocês vão falar assim, nossa, então... Quando eu aprendi isso, eu falei, mas eu era burrinho mesmo, hein? Era burrinho. Isso aqui se aprende aonde? Filosofia. Mas eu vou precisar fazer faculdade de filosofia? Não deve, não tem problema. O EAD tem EAD, por aí também de filosofia. Mas tem muitos livros de filosofia para ser estudados. Muitos. Olha, as palestras da Anete Guimarães está cheio de filosofia e ela vai explicando tudo isso aí. E ela pega a plateia, às vezes, e pede para o lado na plateia, por isso que ela mesmo já falou, o pessoal fica meio ressabiado comigo, que eu vou lá e peço para eles definir e conceituar uma coisa, porque senão não entenderam nada. Não é o nosso caso aqui, porque, né? Mas só porque a pergunta saiu ali, olha. Que definição se pode dar da moral? Seria mais ou menos eu perguntando para vocês. Bom, a moral é a regra de bem proceder, isto é, de distinguir o bem do mal. Pronto, olha aí como está se definindo. Funda-se na observância da lei de Deus. Agora a coisa ficou esquisita para nós. A definição chega aqui, olha a resposta dos espíritos.
funda-se na observância das leis de Deus. Quais que são as leis de Deus? Os 10 mandamentos. Depois nós vamos aprender aqui agora essas 10 leis do Espiritismo, que também vão dentro de encontro com as leis divinas. Mas essas 10. Se pergunta para várias pessoas, porque, olha bem, o Evangelho segundo o Espiritismo, no primeiro capítulo, não vim destruir a lei, logo no início, o terceiro item é o Decálogo. Olha que importância que Allan Kardec e os espíritos deram aos 10 mandamentos. Não simplesmente o Espiritismo, você diz, não põe, isso aqui não. Já está na Bíblia, para quê? Está lá. É trazido de 3.700 anos atrás, aí a 1.857 anos, mas 1.000 e poucos é só mais, chega no mundo. Então, nós temos que começar, para ter moral, observar as leis, a observância da lei de Deus. O homem procede bem quando tudo faz pelo bem de todos. Não existe só bem para mim. Por isso que a gente vê os governos são cateados, não tem mais nada, é um negócio esquisito, porque os bens deles é quanto que eu ganho. Eu tenho visto recentemente lá na firma 2 clientes lá começaram a se degladiarem por causa de um, por causa de outro, e eu tive que pedir para eles, com muita educação, eu falei, olha, vamos fazer o seguinte, aqui não é Rede Globo, não é Record, não é para fazer debate de vocês, eu vou pedir vocês se controlarem e deixar esse assunto para falar depois, lá fora, né? Porque chegar mais um cliente aqui, ele vai sair, porque a coisa está ficando feia, né? E a gente tem que falar com todo cuidado, porque senão daqui a pouco... Mas ficou feia a coisa. A lei de Deus é com fim para todos. Está ali, ó, o homem procede bem quando tudo faz pelo bem de todos. Então, às vezes as pessoas falam assim, eu faço caridade. Mas o que você faz? Eu vou lá, compro uma cesta básica e mando entregar lá no como é que chama? E mando entregar lá no asilo ou qualquer outro lugar. E eu pergunto para a pessoa, isso aí é caridade ou é desencargo de consciência? Aí a pessoa, não, é caridade, pô, peguei meu dinheiro e dei. Não, meu filho, isso aí não vale nada. Como não? Eu falo, não, tá bom, não vou filosofar em cima com ele, que ele não vai conseguir entender. Ele não vai entender. Ele vai ficar ali na praia, molhando só como é que fala? O tornozelo. Ele não vai afundar mais, aprofundar, se a gente colocar. Não, ele vai ficar naquele teminha, tá bom, não vamos brigar com ele, não. Se nós quisermos fazer caridade, pega um final de semana que tem aí montes, se olharem a folhinha, vocês vão ver quantos finais de semana tem, e vão procurar fazer a caridade ali, a fazer o bem. O bem! Com aquelas pessoas que moram na periferia. Por quê? Porque hoje nós estamos bonitinhos, estamos morando numa casinha bonita, com a pintura nova, com tudo novinho. Quem sabe, na outra encarnação, se der tempo ainda, nós não venhamos aí com a mesma situação dessas pessoas. Aí nós vamos xingar todo mundo. Por quê? Ninguém ajuda. Esses ricos são tudo... Então, não, nós temos que ir lá e fazer a caridade. Coloca uma roupinha normal, não precisa ir lá com anel de ouro e tudo mais, aquelas coisas. Então, está aqui. Como pode se distinguir o bem do mal? O bem é tudo o que é conforme a lei de Deus. O mal, que for ao contrário. Assim, fazer o bem é proceder de acordo com a lei de Deus, e o mal é infringi-la. Tem meios o homem de distinguir por si mesmo o que é bem do que é mal? Aí, sim, quando crê em Deus e o que quer saber. Olha a resposta, que profundidade. Olha, tem meios o homem distinguir por si mesmo o que é bem do mal? Sim, ele tem que acreditar em Deus. Por isso que Jesus falou, amar a Deus sobre todas as coisas. A gente só sabe falar assim, mas também está lá no primeiro mandamento. Não pronunciareis meu santo nome em vão.
E as pessoas, como nós, vai com Deus, né? Fica com Deus, e põe Deus para cima, para baixo, já perdeu até o sentido dessa frase, já virou popular. E o judeu, até hoje, não chama, não fala o nome Deus. Ele coloca Yahvé, olha, uma série de nomes que vocês vão lembrando aí. Mas Deus eles não falam. Deus eles não falam. Por quê? Porque está lá no primeiro mandamento. Olha que interessante. Então, aí o homem só vai distinguir quando ele crer em Deus e o quer saber. Deus lhe deu a inteligência para distinguir um do outro. Está aí. Bom, estando sujeito ao erro, não pode o homem enganar-se na apreciação do bem e do mal e crer que pratica o bem quando em realidade pratica o mal. Jesus, como sempre, vede o que quereis, ou querereis, né? Que vos fizessem, ou não vos fizessem. Tudo se resume nisso. Não vos enganareis. Olha, a pontualidade de Jesus nessa frase. Resumo, não faça aos outros o que você não quer que faça com você. É isso. Aí é a realidade de você enxergar quando pratica o mal. Olha lá, estando o sujeito ao erro, não pode o homem enganar-se na apreciação do bem e do mal e crer que pratica o bem quando, em realidade, pratica o mal. Você tem que fazer o seguinte, ver se o que você está fazendo, né? Para que seja o retorno para você. Quando nós desejamos mal, agora essa aí para vocês verem direitinho aí uma outra coisa importante, espiritualmente falando. Sem querer os nossos pensamentos, numa discussão, às vezes num determinado assunto, os nossos pensamentos é o que vale, nós desejamos secretamente que aquela pessoa se dane, né? Quando a gente fala, deixa ela. Isso é que nem um bumerangue. Essa ordem que a pessoa deu de pensamento, e depois ela não sabe por que ficou doente. Quando nós fazemos isso, lançamos um bumerangue em direção à pessoa. Se passar pela pessoa, vai voltar a nós. Agora, se passar, porque se a pessoa estiver dotada de bem, a pessoa for uma pessoa de bem, e a pessoa não entendeu que ela estava querendo ajudar a fazer o bem, e aí a outra ainda vai espraguejar aquela pessoa, isso se encontra muito em família, né? Família é doido para praticar erro, depois não sabe por que sofre, porque tem dores e tal. Aí as pessoas ficam assim, eu tenho uma cunhada que, pela minha barba do profeta, aquela lá é muito sacana, ela é muito isso, não sei o quê. Ela não sei, fala um monte de bobagem, né? Até a Renata está dando risada ali, né, Renata? Nossa Senhora, aquela é nojenta. Ela fala assim, nojenta. O bumerangue foi lançado. Se chegar até a pessoa e a pessoa tiver moral e o equívoco foi seu e voltar para você, vai chegar até você. Vai voltar. Agora, o problema é o seguinte, de qualquer jeito, se a pessoa pegar, o bumerangue volta duplo para você, volta com o seu peso e volta com o peso da pessoa. É bom que você deseje mal para uma pessoa, que seja uma pessoa boa e que quem é errado foi você. Vai sofrer menos. Mas, se a pessoa for atingida, aí você vai ter dois problemas. Uma porque desejou e a outra porque conseguiu o intento. Então, pense como Jesus falou aqui, olha, não faça aos outros, não deseje mal aos outros, mas nem de pensamento. E ele vai falar que tudo se resume nisso, não vos enganei. Vamos a 633, então. A regra do bem e do mal, que se poderia chamar de reciprocidade, olha aí, hein? Olha lá o bumerangue funcionando, ou de solidariedade,
é inaplicável ao proceder pessoal do homem para consigo mesmo, achará ele, na lei natural, a regra desse proceder e um guia seguro. Então, você está vendo ali que eu estava chamando de reciprocidade, né? Ou solidariedade. É inaplicável ao proceder pessoal do homem para consigo mesmo, para comigo? Bom, quando comeis... Olha, eu estou gordinho, mas foi o seguinte, eu engordei, para quem me conhece aí, acho que a Renata me conhece, lá na casa de Eurípides, eu estava magrinho, não estava não, Renata? Eu estava magrinho. Eu pesava meus... A outra que também estava aí naquele tempo é a Lívia, não é isso, Lívia? Agora não sei se ela está aí, né? Não estou lembrado de você, gordo. Hã? Não estou lembrado de você, gordo. Agora, depois que eu andei quebrando umas coisas, quebrei aqui o colo do fêmur, depois aqui aí o colo do fêmur atacou o ciático, aí tomando corticoide eu fui para 94 quilos. Né? Aí, mas agora já estou bem, já estou com 88, já estou descendo na escala. Né? Voltei, conseguia voltar a praticar um pouco de exercício, porque não dava condição em virtude das minhas costas. Né? O pé inchava, mas tá bom, deixa eu para lá. Daí, né? Então, o Zoom não mostra, o Zoom só mostra o rosto e está igual. Oi? O Zoom, o vídeo, só mostra o rosto, eu não consigo ver, então. Ah, você não está conseguindo ver? Para mim está igual. Ah, entendi. E onde que nós paramos aqui? Bom, então, vamos aqui. Ó. Quando comeis em excesso... Não, eu vi, mas estou aqui só que eu já estou com fome. Eu já estou com fome agora. Diz o ditado, né, que o peixe morre pela boca. Né? Será que é só ele? Então, está aqui. Ó. Quando comeis em excesso, verificais que isso vos faz mal. Pois bem, é Deus quem vos dá a medida daquilo de que necessitais, né? É Deus que vos dá a medida daquilo que necessitais, é só não comer demais por gula. Quando excedeis dessa medida, sois punidos, mas não é por Deus. Em tudo é assim. A lei natural traça para o homem o limite das suas necessidades. Se ele ultrapassa esse limite, é punido pelo sofrimento, não é Deus que vai puni-lo. As regras de Deus já estão lançadas. Nós já sabemos disso. Através, se nós não for muito sonso, nós vamos ver que as pessoas engordam porque comeram muito, então é fácil fazer uma análise. Né? Você vai achar uma lógica. Assim, quer dizer que se eu comer muito, eu vou ficar gordo, como eu estou vendo pessoas obesas. E olha que principalmente lá nos Estados Unidos, tem gente obesa barbaridade, hein? Talvez a Lívia aqui pode dar até um testemunho mais pontual se as pessoas são esbeltas ou tão gordinhas. Agora, o costume que eu vejo é o seguinte, não pode reclamar da polícia brasileira, não. A polícia americana também, nos filmes que aparecem aqui, deveria se escolher melhor os atores, sei lá se pode dizer assim, porque eles procuram lá uns atores, ou guarda mesmo, os guardas... Não é isso não, porque quando a gente vê nas imagens também, documentários ou jornalísticos, a gente vê. Os guardas lá são tudo gordinhos, ou seja, já perderam a barriga. Eles perderam a barriga para a cinta. Ou seja, a barriga cai por cima da cinta, já foi embora o cinto. Então, está aqui. Está explicado aqui. Né? Quando excedeis dessa medida, a mesma coisa também tem um detalhe importante aí. Hein? Quando nós, às vezes, vamos para a academia, vamos para certos lugares, vamos perder peso, vamos fazer isso, fica aquela coisa meio vício. Então, a pessoa fica ali meio que fissurada em manter o corpo, e etc, etc. Nada em demasia. Está lá, essa frase está escrita lá aonde? Lá em Delfos. Lá em Delfos, está escrito lá. Nada em demasia.
Então, ali, ó, quando a gente excede, somos punidos por quê? Pelo sofrimento. Se atendesse sempre à voz que lhe diz, basta! Aí a pessoa está comendo aquela domingada, né? Aqui eles comem outra coisa, mas em São Paulo é aquela macarronada da mama, né? Aquela lasanha, né? O cara come, e come, e come e fica sentado. À tarde ele vai assistir o futebol, fica sentado e vai. É uma graça. Olha, evitaria a maior parte dos males, cuja culpa lança a natureza. Né? Nós arranjamos culpado, né? A natureza. Fazer o quê? Ó, por que está o mal na natureza das coisas? Falo do mal moral, hein? Não podia Deus ter criado a humanidade em melhores condições? De novo, os espíritos dão uma sacudida no Kardec. Já te dissemos, mano. Os espíritos foram criados simples e ignorantes. Pergunta 115. Deus deixa que o homem escolha o caminho. Aí, isso aqui vão falar que é livre-arbítrio. Eu já não vou nem falar que está errado, porque aí senão eu fico repetitivo, né? Então, aqui, Deus deixa que o homem escolha o caminho. À vontade. Ele tem a vontade de acertar ou errar. Por isso que ele escolhe um caminho, para a esquerda ou para a direita. E hoje tem uma regra aí que vai acima do muro, o PDS, lá os tucanos, fica em cima do muro, vai para frente, né? Uma coisa assim. Tanto pior para ele se torna o caminho mau. Mais longa será a sua peregrinação. Se não existissem montanhas, não compreenderia o homem que se pode subir e descer. Se não existissem rochas, não compreenderia que há corpos duros. É preciso que o espírito ganhe experiência. Nascemos simples e ignorantes. É preciso, portanto, que conheça o bem e o mal. Eis porque se une ao corpo. Olha aí. Aqui já dá aquela paisagem que eu já dei antes, que nós vamos ter que aprender tudo que as mulheres passam, tudo que os homens passam. Eu já estou falando aqui como humanidade, tá? Não estou falando de um e de outro. Mas nós vamos encarnar homem, mulher, tem que aprender tudo. Mas não vai, olha, ninguém vai encarnar aqui cachorrinho, não. Viu? Embora muita gente fale assim, pô, você me fez uma cachorrada. Não tem nada a ver isso aí. Bom, das diferentes posições sociais nascem necessidades que não são idênticas para todos os homens. Olha aí, está lá, posição social. Não parece poder interferir daí que a lei natural não constitui regra uniforme. Estou querendo dizer, em outras palavras, vocês já entenderam, mas nas diferentes posições, né? Ou seja, o homem que nasce rico e o homem que nasce pobre. Então, não seria daí, né, poder interferir, se daí que a lei natural não constitui regra uniforme? Bom, essas diferentes posições são da natureza das coisas. E nós vamos estudar conformes à lei de progresso. Isso não infirma a unidade da lei natural, que se aplica a tudo. Nós ainda, como já disse antes os espíritos, nós não somos capazes de ver o conjunto das coisas, com uma maior visão, mais ampla visão. Nós se restringimos só aquelas coisas. Então, parece que a gente usa uma coisa assim, nós analisamos as coisas só aqui. Por isso que, várias vezes, a gente, sem aprofundar uma investigação, se a gente colocar assim, se emite logo aquela causa, né? Aquela sentença. Eu não concordo com isso. Eu sinto muito. Eu estou dizendo porque eu aprendi isso. Eu, hoje, quando falo assim, ó, esse copo está... Eu falo que nem o Jô. Esse copo está com água aqui. Se ele falar para mim boa noite, eu vou falar boa noite para ele.
Mas o que é? Não sei, eu vou estudar. Está falando boa noite, eu vou responder só. Está aí. É uma lei natural, que eu vou ter que pesquisar para me entender. Aí já começa. Não, eu acho que você escutou a porta lá fora. É a vizinha, eu acho isso, eu acho aquilo. Não, não acha nada. Não sei. Só isso. Então, está aqui. Ó. Isso não infirma a unidade da lei natural, que se aplica a tudo, é a questão das posições, as condições, a resposta dos espíritos, as condições de existência do homem mudam de acordo com os tempos e os lugares, do que lhe resultam necessidades diferentes e posições sociais apropriadas a essas necessidades, pois que está na ordem das coisas. Tal diversidade é conforme a lei de Deus. Lei que não deixa de ser una quanto ao seu princípio. A razão cabe distinguir as necessidades reais das fictícias ou convencionais. Tá? Então, vão vendo aí que cada vez, olha, a comentário do Kardec só é interessantíssimo. Olha, as condições de existência do homem mudam de acordo com os tempos e os lugares. Quem viveu há um tempo atrás não tinha carro, então a pessoa não gastava dinheiro com mecânico, não gastava gasolina. Então, vê, do que resultam necessidades diferentes e posições sociais apropriadas a essas necessidades. Hoje nós estamos aí na parte da informática, aí tem muita gente ganhando dinheiro. Aí vem essa questão da necessidade. Basta que as pessoas corram atrás. Pois que está na ordem das coisas. Tal diversidade é conforme a lei de Deus. Tudo vai se mudando para a questão da lei do progresso, como já citou aí em cima, que nós vamos estudar. Ok? Bom, então nós vamos marcar aqui, ó. Nós vamos marcar aqui. Para nós, marcamos então a 636, paramos então na 635, para que a gente saber aí, ó, são absolutos para todos os homens o bem e o mal? Aí a resposta, só para a gente começar aí, está dizendo ali, a lei de Deus é a mesma para todos, porém o mal depende principalmente da vontade, aí, tá vendo? Aqui já entrou a palavra vontade, de que se tenha de o praticar. Tem gente que só pensa besteira desde a hora que acorda até a hora que vai dormir. A gente tem dito, até na questão da psicologia, o seguinte: parem de se preocupar. Parem de antes de se ocuparem. Será que isso, aquilo lá vai dar certo? Eu estou pensando nisso, eu estou pensando naquilo. Para. Não pensa nada, faça. Você organizar e fazer um orçamento familiar, isso é um orçamento familiar, não é uma preocupação. Agora, se você faz o orçamento e determina, na contabilidade, para quem estuda a área aí, você faz isso fazendo um T e coloca lá despesa e receita. Receita é o salário, acabou. As despesas já tem aí, inclusive na internet, simplesinho, água, luz, telefone, gasolina, tem uma série de itens relacionados. Depois de você fazer 3 meses, no 4º mês você já tem uma média do que você gasta de gasolina por mês, do que você gasta de luz, de água, de telefone, tudo. Aí você tem 2 resultados. Ou você pede aumento para o patrão, ou você vai ficar devendo no cartão de crédito. Né? Então, não tem jeito. Aí não adianta depois, na hora que chegar a fatura do cartão, e falar assim, meu Deus, Deus não vai fazer nada. Seu nome vai para a igrejinha mesmo. Então, nós temos que estudar. Então, está aqui, ó, são absolutos para todos os homens o bem e mal. Olha, o homem não está praticando bem, está praticando o mal. Por que o mal existe? Vai ter uma pergunta aí para baixo. Por que o mal existe? Vocês pesquisem aí, que vai estar na próxima semana,
E a gente vai ver por que o mal existe. O mal não foi criado por Deus. Não existe a palavra mal. Tá? Não existe. A palavra não existe mal. O mal, que a gente possa colocar entre aspas, é quando nós não praticamos o bem. Portanto, nós estamos contrariando a lei de Deus. Aí se deu, alguém falou que existe o mal. Como Jesus, olha lá, Jesus ficou lá 40 dias no deserto, sendo tentado. Cadê a Bruna? Ô, Bruna, quando você lê lá na Bíblia que Jesus foi tentado, você já pode mandar para mim que eu te respondo, tá? Se Jesus tivesse que ser tentado por alguém, ele é tentado todo dia por nós. Todo dia nós testamos a paciência de Jesus, aliás. Né? Todo dia. Jesus está lá e nós estamos sempre fazendo com que ele... como é que chama? Que ele tenha que dar bagagem para nós e ficar aguentando as nossas artimanhas. Deixa eu só fazer uma coisa aqui. Roberto. Oi. Fala, Magaiva. Oi. Fala, Magaiva. Bom, fazia tempo que eu queria fazer essa pergunta para você, mas agora que estamos falando do assunto. Rapaz, bom, se Deus nos criou um espírito perfeito, né, e aí nós vem essa questão do mal e do bem aí, igual você está falando, né, que a ausência do bem. Bom, por que não foi criado, então, já o ser perfeito? Não, vamos lá. Deixa eu ver. Eu vou tentar ir. Isso. Eu vou responder. Você não entendeu a pergunta direito? Eu vou responder. Não, pergunta de novo. Tá, é porque eu estava com a minha do caixa que estava falando comigo. Bom, por que Deus já não nos criou perfeito? Porque qual é o sentido da gente chegar e ter que passar por todas as provações e de tudo isso aqui, por esse sofrimento e sofrer e tal. Mas é para a gente aprender e tal. Tá, beleza, entendo. Mas por que, se é para a gente sermos ser perfeito, por que já não nos foi criado perfeito? Bom, vamos lá. Essa pergunta que você fez está logo na introdução. Fecha um pouquinho o seu áudio. Fecha um pouquinho o seu áudio para não dar retorno. Aí. Essa pergunta que você fez, Magavi, está logo no começo lá do Livro dos Espíritos, tá? Na introdução. Ele vai esclarecer o porquê Deus fez dessa maneira. Olha bem, no pouco que eu falei antes, que a gente está ainda em caminho de evolução, de desenvolvimento, então nós vamos achando umas coisas que estariam certas ou erradas, como não, em virtude da sua pergunta é pontual. E nós, agora que nós estamos começando a engatinhar, já nos dá essa questão de fazer uma pergunta dessa. Mas a explicação que os Espíritos nos deram foi o seguinte: na obra divina, olha bem, a obra divina nos criou simples e ignorantes. Todos nós somos iguais, não há diferença. Se nós vermos uma pessoa hoje, só com um pouquinho de exemplo, essa pessoa entende mais de matemática do que eu, evidentemente, ela já é uma bagagem que ela estudou mais em encarnação passada e desenvolve melhor. Ok? Então, ela está, nesse quesito, ela já andou mais. Então, em todos uma série de quesitos, se a gente colocar esse termo, o que aconteceu? Então, Deus criou nós simples e ignorantes, e eu vou dizer para você, Magalhães, não foi nós. A Terra não é o primeiro planeta existente no universo. Tem constelações muito mais antigas, sistemas planetários, bilhões de anos-luz na nossa frente.
bilhões de anos-luz. Isso a ciência já nos traz. Astronomia, tudo mais, já estuda isso, que é coisa grandiosa. O universo hoje se projeta que nós temos aí 11 bilhões de anos. Né? Então, é anos, barbaridade. A Terra tem 4 bilhões e meio que ela se desprendeu do Sol e formou o nosso planeta. Né? E outros planetas também. Essa explosão que o Sol deu, criou-se vários planetas. Então, todos, explicações dadas por espíritos é o seguinte, não é a Terra que foi colocada ou imposta essa lei. Se nós usar um pouquinho assim de tentar entender, nós vamos achar o seguinte, pela bagagem, olha a expressão agora, hein? Pela bagagem de Deus, porque a gente, quando vai galgando experiência, nós vamos galgando experiência, né? Vamos galgando. Então, o que acontece? Depois de um determinado tempo, eu vou falar na brincadeira como eu, né? Eu estou com 50 anos de trabalho. Eu comecei a trabalhar com 15 anos, então eu tenho 50 anos de trabalho. Então, a experiência que eu tenho de pessoas que estão com 25, eu falo, olha, você está com 25, mas você entrou no trabalho aí mesmo depois de 18, 20 anos, quando você terminou a faculdade. Você tem 5 anos. Eu tenho 50. Então, óbvio, matematicamente, é lógica dentro da razão, que eu tenho experiência. Então, vamos pegar esse gancho para dizer, então Deus tem uma experiência de vários e vários planetas que começaram igual à Terra. Então, dentro dessa afunilação, Deus, a partir de um momento qualquer, ele fez o quê? Usou desse sistema MacGyver. Por que nós não sabemos? Nós não temos condição hoje de questionar Deus. Os seus enviados. Então, é uma maneira, um sistema que ele fez. Ou seja, vocês são criados simples e ignorantes. Tá? Então, dentro ainda... Eu entendi. Fala, pode falar. Eu entendi aí essa questão. Entendi essa questão aí e tal, dos planetas, e sei que nós não somos os primeiros e que tem outros muito mais evoluídos. Mas a questão é qual é o propósito disso aí? A intenção é entender o propósito. Não, você não precisa, não está na hora de você saber ainda o propósito. Mas como assim? Por que não? Por que não está na hora? Qual é a explicação de não estar na hora de saber, de entender esse propósito ainda? Porque se o Deus na sua plenitude, por que já não criou pronto, tudo certo? Né? Por que fazer o espírito passar por todo o sofrimento, entendeu? Porque você falou, mas o sofrimento falou por quê? Não, o sofrimento... Não, o sofrimento não foi Deus que criou. Não foi Deus que criou. Isso. O sofrimento foi nós que causamos, nós que criamos mesmo, nós que adquirimos ele. A questão é assim, por que Deus deixou? Porque já não veio tudo perfeito, né? Então, assim, essa por que esse tanto de planeta e fazer um passar por um, depois passar por outro, É que os planetas, MacGyver, os planetas se evoluem também. Essa é a questão. Por quê? Por que nós não podemos entender isso ainda? Não, MacGyver, eu acho que, veja bem, vamos lá. A Terra, quando começou a Terra, há 4 bilhões de anos atrás, 3 bilhões de anos, aproximadamente, né, ou um pouquinho menos, vamos pôr 3 bilhões para uma conta assim. 3 bilhões, a Terra era um caldeirão de água fervendo. Tudo fervia. Olha só como a Terra evoluiu. Então, com o passar do tempo, ela foi resfriando, choques de outros meteoros que trouxeram água para nós, e foi se formando, e foi criando a coisa. Até chegar aonde nós estamos. Olha, se a gente vai estudar a questão da Terra, já está mais do que explicado que as placas tectônicas que estão no Brasil eram unidas com a da África. Pode ver que até se encaixam ali numa coisa. Houve, então, grandes revoluções na Terra que afastaram esses dois continentes. Era um só. E assim como subiu... Não, isso aí eu sei, mas... mas a pergunta não foi essa. Não, mas veja bem.
quando nós tivermos capacidade de começar a entender Deus, aí nós vamos ter essa resposta. Por enquanto, nós ainda estamos despertando agora. Mas, nós temos mais de 1000 encarnações. 1000 encarnações, e nessa que agora, que é uma das melhores, que nós estamos começando a despertar. Por quê? Em 1950 chegou a televisão, até 1976 não tinha internet, não tinha aquela discada, agora nós temos internet de alta velocidade. Olha como o homem está evoluindo junto com a Terra. Então, essa pergunta, olha bem que essa pergunta que você fez, um exemplo, a pergunta número 1 do Livro dos Espíritos é Allan Kardec não perguntou quem é Deus. Ele pergunta o que é Deus. O que é? É uma essência? O que é? E os espíritos respondem, olha, a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Fim. Eles não esclareceram também para nós. Agora, o nosso espírito já evoluiu muito, porque agora, nessa encarnação, Magalhães, nós estamos querendo questionar coisas que você está questionando. Mas a outra encarnação nossa, nós estávamos olhando a praça. Nós estávamos olhando o Bang Bang em 1800 e poucos, nós estivemos nos Estados Unidos, estava lá, que vai voltar agora aqui para o Brasil, está todo mundo se armando, está virando um negócio, daqui a pouco vai ver. Então, nós tivemos em lugares aí passado que nós não questionávamos. Não plantávamos, não fazia nada. A tecnologia hoje aí no agronegócio é uma coisa maravilhosa. Então, nós estamos evoluindo. Como eu falei, já estão descobrindo, a semana passada, não sei se foi nessa aula em outro, que médicos estavam, neurologistas estavam operando uma pessoa que não tinha condição, já estava ruim o quadro dela, quando um vira para o outro e fala, olhando tem um monitor, monitoramento, vira para o outro e fala assim, olha, o caso dela agora é só Deus que salva. Quando ele falou a palavra Deus, o cérebro da pessoa, lá onde fica a pineal, saltou um flash. Eles não viram. O rapaz que estava lá junto com eles na equipe viu e falou, olha, lá do cérebro dele soltou uma coisa aí na hora que vocês estavam conversando. E ele falou, o que será que foi? O outro olhou para o outro, não sei lá, nós só falamos que o caso agora é só para Deus. Puf, de novo. O cara vai falar, vocês falaram Deus. E aí, resumindo, foram se falando o nome de Deus em vários idiomas, os presentes. E cada vez que pronunciava God, isso, aquilo, acendia a pineal. Vamos falar assim, resumir, né? Até pouco tempo atrás, a ciência não sabia disso. Então, nós precisamos seguir o que Jesus deixou de roteiro para nós há 2000 anos atrás, que é amar ao próximo como a ti mesmo. Será que nós amamos ao próximo? Então, se nós não amamos o próximo, será que ainda nós estamos tendo condição de entender essa magnitude da questão de compreender por que Deus não nos fez perfeito? Agora, vamos lá. Se Deus nos tivesse feito perfeito, vamos lá, ele teria que fazer todas as pessoas iguais. Todos os homens seriam bonitos, vou falar para você, que nem eu, olha aqui minha feição. Né, Renata? Magai, vai. Todos os homens seriam igual a mim. E todas as mulheres seriam igual a mim, igual na última encarnação que eu fui mulher. Aí eu pergunto, que graça teria, Magai? Todo mundo igual. Aí todo mundo conhece a mesma coisa. Quem é que vai trabalhar para alguém? Quem é que vai trabalhar para alguém? Não, mas todo mundo vai ser patrão e não vai ter ninguém para trabalhar. Porque todo mundo tem o mesmo conhecimento. Aí nivelou e acabou. Então Deus chegou e fez dessa maneira. Pois é, mas hoje... Se é certo ou errado, eu não sei. Mas ela é bem colocada. Eu admiro que ela é assim. Pois é, mas hoje a gente não tem esse conhecimento de... Não entende isso, porque a gente é assim, porque nós nascemos dessa forma e precisamos evoluir. Né? Não, mas se fôssemos evoluídos, nós estaríamos brigando quem que é bonito, quem que é feio, quem que é pobre, quem que é rico. Né? Então, se nascêssemos já evoluído, ninguém estaria preocupado se o outro é igual a mim ou se não é. Então, se nós nascêssemos pronto, não teria graça viver aqui, Magai. Nós todos teríamos. Aí e não tem a questão que nós falamos em graça hoje porque não temos a evolução necessária para
para entender isso, porque Não, que é a graça. Se você já é evoluído, você não vai preocupar com isso. Então, se Entendeu? nós Então, assim, se você for olhar no âmbito geral, você tá, então você, é tipo assim, é como se fôssemos, é como se Deus estivesse olhando lá de cima e vou colocar um monte de formiguinha naquele negócio ali e jogar e deixar ele se virar e ver o que que faz, o que que acontece. não. O MacGyver, dê uma lida no começo do Livro dos Espíritos, que eles vão explicar com maior profundidade que o traçado do ser humano, do aprendizado do ser humano, é passar por todas as vicissitudes para nós darmos valores às coisas. Porque se nós nascêssemos prontos, nós não saberíamos o que é sacrifício. Nós não precisaríamos estudar, nós já sabíamos olha, nós saberíamos matemática, geografia, nós saberíamos tudo. E aí o que nós faríamos? Eu entendo, hein? Então, mas aí que Deus fez, simples, ignorante, e Deus propôs para nós. Aproveita a vida. Nós podemos dizer que, com certeza, seres da Terra já não estão mais encarnando na Terra porque evoluíram tanto que já foram para planetas em regeneração. Não é a Terra que vai, quem vai mudando são as pessoas. Então, aquelas lá já chegaram num ponto, vamos falar, nota 8 de evolução, que já se desprenderam da matéria. Então, hoje nós estamos vivendo para comprar coisas. Nós quer bem, assim, quer comprar uma casa, isso, aquilo. Mas nas questões da lei divina, como eu falei aí durante a aula, nós não sabemos nada. E aí a gente fica assim, mas podia todo mundo nascer igual. MacGyver diria o seguinte, não teria graça. E nós não precisaríamos fazer nada, nós somos inteligentes. Nem guerra nós íamos fazer para aprender que todo mundo tem que nascer e morrer. Jesus pontuou assim, olha, o escândalo é inevitável. Jesus não falou assim, não vai existir escândalo. Vai, mas avisou, ai de quem o promovê-lo. Há 2.000 até anos. essa parte aí eu entendi. Essa parte eu entendi porque isso aí eu entendi, de tudo isso aí que você está falando, eu entendi já lá no ESD. O que eu estava querendo entender é porque já não nascemos evoluídos. É isso que é a questão. Que a gente está aqui, está aprendendo e está evoluindo. Isso aí eu entendo que a gente está evoluindo, tal. Eu sei que tem que fazer tudo isso que foi feito para podermos evoluir cada vez mais. Beleza. A questão era por que não já perfeito. Mas foi entendido. Eu já entendi. Falta... Eu só concluir uma coisinha como eu falei antes. Se a gente usar um pouco, se nós nascêssemos pronto, veja bem, vamos supor que Deus seja um homem igual a nós, que coisa que não é. Primeiro ponto, não é. Ele é muito mais inteligente que nós, mas vamos lá. Então, eu só citei, com a experiência que ele tem de universos, não é só do nosso, são universos de criações de trilhões de planetas e sistemas solares e tudo mais. Quando eu acredito, analisando, isso que eu estou falando para vocês não foi eu, foi o que me disseram aí uns mais aí dentro da linha espírita aí que me perguntam. Eu fiz essa mesma pergunta que você e eles me falaram, olha, vamos supor que Deus, quando fez o primeiro universo, olha, foi lá, criou o universo, coisa que a gente ainda é abstrata demais para entender, mas ele fez o universo, o primeiro universo, e foi lá soltando os planetas e tudo mais. Quando ele começou a povoar esses planetas, vamos supor que ele fez um laboratório. Vamos supor. Aí ele pegou no primeiro planeta e fez todo mundo igual, tudo de acordo com o que você está falando. Tudo bonitinho, todo mundo sabendo, tudo mais. Ele chegou à conclusão que não deu certo. Não deu. Porque é uma coisa lógica, senão todo mundo não vai... eu não vou pegar a água porque o outro tem que pegar água, então todo mundo pegaria a água. Então não haveria o quê? Aprendizado nosso. Nós temos que aprender, segundo explicação, aprender sofrendo. Como? Aprendemos o bem e o mal, porque se nós fizermos o mal, há a punição. A punição é o sofrimento. Aí, depois que quando a gente chega que não há mais necessidade de encarnar, o que vai acontecer? Nós estamos se tornando aquilo que você está falando, perfeitos. Mas é uma longa trajetória, longa.
É uma longa Entendi. trajetória para a gente. Agora, tem muita coisa, como já me falaram, a própria espiritualidade nas respostas, às vezes coloca, olha, vocês não iam compreender como Jesus falou. Perguntaram para Jesus por que ele falava por parábola. Ele falou, olha, eu falo por parábola porque eu poderia falar muita coisa, mas vocês não entendem, não entenderia. E por parábola, lá na Bíblia, vamos falar Bíblia, nos evangelhos, vamos falar nos 4, está cheio de parábolas que se fala com as pessoas, pede para elas interpretar aquela parábola. Pessoas hoje do século XXI não sabem interpretar. Aí você vai e pergunta para algumas outras, elas te explicam. Aí você pergunta, qual a diferença dessa para a outra? Aquela lá estudou e essa aqui ficou assistindo Big Brother. Estou dando um exemplo aí, hein? Pelo amor de Deus, quem assiste. Né? Então, aquele que ficou se distraindo com os prazeres, aí não aprendeu. Porque, com toda razão, a gente vê hoje está cheio de barzinho, cheio de happy hour. O que você aprende no barzinho happy hour? Nada. Então, o que é a proposta? Também tem gente que aprende perguntando um para o outro ali e tal. Mas aí ele escuta as coisas, ele vai começar dentro daquela coisa assim, eu acho que já 10 falaram isso, então é isso, então eu vou repetir. Mas não estudaram. Então, se 10 estiver errado e ele quiser ir atrás, ele vai ser mais um. Né? Bom, então vamos lá. Vamos, então, despedir. Obrigado, Magai, pela participação. Alguém mais? Alguma perguntinha? Ou perguntou, não tem problema, não. A perguntinha não é diminutivo. Ninguém se pronunciou. Vamos, então, jantar. Né? Ou comer. Eu tinha uma brincadeira com o pessoal, vamos comer o que sobrou do almoço. A gente é assim, mas vamos comer uma saladinha, uma coisa... Ninguém vai comer carne hoje à noite, que eu sei, vocês já me falaram. Vamos comer aí uma saladinha, uma cenourinha. A cenoura faz bem, que até os animais comem cenoura, né? Tem uma vantagem. Você vê aí que coelho come cenoura e não usa óculos. Eu não sei lá, eu não sei porque eu uso óculos. Bom, então a todos vocês uma Mas eu não vou mentir para você não, viu? Hã? Não vou mentir para você não, hein? Eu vou comer carne hoje ainda. Não tem problema. Precisa evoluir um pouquinho aí, mas Cenoura está muito cara, Roberto. Hã? A cenoura está muito cara. Ó, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu plantei cenoura aqui em casa. Eu tenho uma hortinha aqui dentro de casa. Aí, não estou dando resposta, não, mas olha, e lá na Seria firma... uma boa, mas aqui em casa não cabe, não. Não, mas seria uma ótima. Lá na firma tem a parte de trás onde tem estacionamento, que tem lá uma parte grande, que antigamente era grama, que só que servia para nada. Então, o que nós fizemos? Mandamos arrancar a grama, mandei buscar terra adubada, sabe aonde? Aí no hipódromo lá, que já vem adubadinha, tem que ver, prontinha lá. E aí depois já colocamos ali, plantamos uma série de coisas, tomatinho, cenoura, e aí vai indo. Morango, aí, e vai dando. Aí a gente lá vai comendo aquilo lá, alface, que mais? Couve-flor, a gente vai apanhando, porque lá fechadinho ninguém vai lá e rouba. Dá trabalho. Aí que a gente aprende ali, ó, é com o suor do rosto que a gente vê como é que esses agricultores, pequenos, é óbvio, né, que não são industrializados, como eles sofrem para fazer a colheita deles. Né? E é impressionante, a gente dá valor a essa questão. A todos, então, prazer enorme estar com vocês de novo e vamos marcar, com certeza, para a semana que vem nós estarmos juntos. Um grande beijo a vocês todos e obrigado pela paciência de me escutar, né, Renata? Gratidão, Roberto. Boa noite a todos. Tchau, tchau para vocês todos. Um beijão. Tchau, tchau. Boa noite, pessoal. Tchau, tchau. Boa noite, até mais. Boa noite, tchau, tchau. Boa noite. Ai, Senhor.